Bem-vindo novamente, irmãos, irmãs e amigos da Igreja de Cristo. Hoje mudamos a direção um pouco antes de voltar ao fluxograma. Estaremos falando sobre a criação, ou criando e marcando um estudo. Se as portas foram abertas e as pessoas estão interessadas a estudar mais profundamente, achei devido conversar sobre isso no estudo de hoje. Primeiro, ore a Deus para ajudá-lo a dizer as coisas certas, de maneira certa. Ore por portas abertas e por sabedoria e força para aproveitar as oportunidades. Ore por corações abertos e para que a pessoa a qual queremos alcançar tenha facilidade de compreensão. Número 2, até que um estudo seja configurado, ele não pode ser conduzido. Para configurar um estudo, devemos perguntar. Não devemos ter medo de cometer um erro ao pedir a alguém que estude a Bíblia conosco. A única pessoa que nunca errou é aquela que não fez nada por medo de errar, mas cometeu o maior erro de todos ao não fazer nada. Se tivermos sinceridade e amor pelas almas perdidas, o que dissermos não será tão importante. Devemos perceber que todos têm uma alma preciosa. Lembre-se de sempre se esforçar para conseguir um compromisso de estudo, com a data e hora definida, em vez de apenas responder às perguntas no calor do momento. Número 3, as pessoas diferentes devem ser abordadas de maneiras diferentes. Judas 22, 23 diz: "E tem compaixão de alguns, fazendo a diferença, e outros salvam com medo, puxando-os para fora do fogo, odiando até mesmo a roupa manchada pela carne." Número 4, seja genuinamente sincero. Quando estivermos falando com alguém sobre a sua alma é a coisa mais importante do mundo, e se ele pensa que nós pensamos assim, ele verá o quão importante é. Se pudéssemos compreender quão preciosa é uma alma, então não desanimaríamos em nenhum esforço para ensinar-lhes a verdade. O amor pelos perdidos nos levará a um esforço incansável pela salvação de outros. Se realmente amamos almas das pessoas, não podemos suportar a ideia de que elas se perderão para sempre. As pessoas não se importam quanto sabemos, até que saibam o quanto nos importamos. As pessoas estarão mais dispostas a nos ouvir se realmente acreditarem que nos importamos. Número 5, estar genuinamente interessado nos interesses dos outros. Ao escolher seus apóstolos, Cristo se interessou pela pesca de Pedro, André, Tiago e João e os ajudou a pescar alguns peixes. Devemos ajudar as pessoas em momentos de necessidade e eles serão gratos a nós. Se não estivermos interessados nas pessoas, elas não se interessarão pelo que temos a dizer sobre o Evangelho. Número 6. Não se deixe intimidar. A grande maioria das pessoas é novata em seu conhecimento de assuntos espirituais e isso é bastante limitado. Número 7. Fique sozinho com a pessoa. Cristo conversou apenas com Nicodemos, Zaqueu e a mulher samaritana. É difícil falar com uma pessoa sobre sua alma antes dos outros, perante os outros. Número 8. Gaste tempo preparando as pessoas para ouvir. Jesus fez. Jesus gastou. Ele frequentemente curava e alimentava as pessoas e então elas estavam com a mente adequada para ouvir. Número 9, convide não membros para comerem com você. Cristo comeu com Zaqueu e é dito que o Senhor, em Mateus 9:11, que ele comia com publicanos e pecadores. Devemos fazer amizade com aqueles que não são cristãos para que possam ser conduzidos a Cristo. Número 10, ao falar com outra pessoa, devemos lembrar que suas convicções são tão sagradas para ele quanto as nossas são para nós. O que ele acredita pode nos parecer tolice e pode ser fácil para nos ver seu erro, nós vemos seu erro, mas é difícil para ele. É difícil para ele desistir. Número 11, nunca discuta e sempre mantenha uma compostura calma e com um tom de voz ao falar com as pessoas sobre a sua salvação. Se você argumentar, uma alma será perdida. Muitas pessoas desejam a verdade e aceitarão se for apresentadas corretamente. Número 12, evite uma atitude beligerante, arrogante, excitada, argumentativa ou raivosa. Se não o fizermos, então um muro
de oposição se levantará. Se você disser, eu vou provar isso a você, em sua mente ele só pensa, eu gostaria de ver se você faz isso mesmo. Se você dizer, deixe-me mostrar a você, ele pensa, talvez sim, mas eu não vou aceitar de você se o fizer. É melhor dizer, poderíamos ver o que a Bíblia diz? Não cite escrituras para ele, peça-lhe que leia as escrituras. Número 13, não devemos deixar a outra pessoa com raiva. A maioria das pessoas não fica com raiva por causa da verdade, mas por causa da maneira ou atitude em que ela é apresentada. Alguns vão ao outro extremo e passam tanto tempo tentando ser legais e são tão cuidadosos em tentar não magoar os sentimentos de alguém que nunca chegam a preparar o estudo ou apresentar a verdade. Muitas vezes podemos nos importar mais com os sentimentos de uma pessoa do que com a sua alma. Número 14. Esteja alerta para as pessoas que estão passando por traumas como morte de entes queridos, doença grave, divórcio, acidentes automobilísticos, dificuldades financeiras, etc. Em momentos como este, as pessoas percebem o quão vulneráveis são e muitas vezes procuram a ajuda de Deus. Muitas vezes isso oferece uma grande oportunidade de falar às pessoas sobre as suas almas. Número 15. A pessoa deve ver que está perdida e precisa do estudo. Não permita que a pessoa desvie o assunto ou dê uma desculpa. Os exemplos de um solo pobre, o primeiro exemplo é, deixe-me verificar com meu marido. O segundo, eu gostaria de ver isso mais tarde. O terceiro é, eu vou estudar se não demorar muito. O quarto, eu gostaria de perguntar ao meu pastor. O quinto, ou simplesmente sendo passivo. Todas essas desculpas mostram que a pessoa não está pronta ou não está tentando fugir do estudo. Então, de 1 a 15, temos essas sugestões de como nos preparar, de como preparar mentalmente, como preparar espiritualmente e de entender como aproximar as pessoas para estudar sobre a palavra do Senhor. Vimos essa lição caso alguns dos seus relacionamentos já estejam no lugar que você pode marcar os estudos, falar com as pessoas. Oro que essas coisas possam te ajudar se estiver nesta fase dos seus relacionamentos. E continuaremos mais com as outras lições na próxima vez. Por hoje é só, e te vejo da próxima vez.